Graça e paz, abençoados! Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez junto para compartilhar uma mensagem para a nossa meditação neste dia. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, escreve lá, dá um joinha. Envie essa mensagem para o seu amigo, para o seu irmão, para que ele venha conhecer também a graça que nos foi proporcionada para reinarmos em vida e em perfeita vitória. Nós temos um tema nessa noite, mais um tema para a nossa meditação, que diz assim: bom e justo, qual é a diferença? Você já parou para analisar entre o bom e o justo? Qual desses dois você pensaria em ser? Romanos 5, 7. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Hoje eu me deparei com esse versículo, verso 7, e me chamou muita atenção, porque eu sempre passava por ele e não observava. Hoje eu parei para analisar e disse: qual é a diferença de um homem justo e um homem bom? E nós sabemos que essa carta que foi escrita aos Romanos, meus irmãos, ela não foi escrita para nós. Porque aqui Paulo estava falando para os nossos irmãos romanos que passaram por aquele período de transição entre a lei e a graça. Então Deus dá prova do seu amor quando morreu por eles, pelo ímpio, sendo eles ainda pecadores. E o que eu quero mais chamar a atenção é nesse tema, justo e bom. Nós vamos estar meditando nele alguns parágrafos aqui nessa noite. Será que existe alguma diferença entre ser bom ou ser justo? Será que nós somos mais bom e menos justo? Ou mais justo e menos bom? Será que nós conseguimos ser bom e ser justo ao mesmo tempo? Um homem bom, ele é tolerante devido ao seu muito amor. Então, um homem bom, ele é tolerante, ele não dá uma palavra de sentença, mas ele usa mais de bondade. E como usaria um homem justo? Ele usaria o pé da letra? Ele praticava a justiça imediata? Gênesis capítulo 45, verso 4, que diz assim: José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se achegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Então, José ali, ele precisava usar de bondade ou ele precisava usar de justiça? Se fosse eu e você numa situação dessa, quando alguém nos desse um prejuízo, já que hoje nós conhecemos a graça, que é um favor que ninguém merece, tem sido a nossa prática no dia a dia? Nós temos sido bom ou temos sido justo? É para nós pensarmos um pouquinho. José ali,
olhando para o mundo físico, ele precisava ser justo, mas ele trocou a justiça pela bondade. Nem sempre a justiça vai nos levar a um caminho bom, mas a bondade tem que permanecer nas nossas vidas. Um homem bom dá esmola, pois ele sabe que é melhor dar do que receber. E o que faria um homem justo? Mas o justo dá conselho, porque ele não quer que outro depende sempre de favor. Então, um homem justo, ele evita dar esmola. Ele daria mais conselho. Você já viu muitas pessoas dando conselho, né? Mas é difícil você arrancar uma esmola ou ele praticar alguma coisa para o outro. Ele sempre quer praticar justiça. Mas quando ele cai em delito, será que ele quer amor ou quer a justiça? Um homem bom sempre protege o seu filho, mas o justo sabe que todos precisam enfrentar dificuldade para ser forte. Se olharmos para a realidade, meus irmãos, um pai, ele é protetor do seu filho. Mas até quando? E o homem justo, o que ele faria? Ele protegia ou ele deixava enfrentar dificuldade? Você compreende que há fatores que é difícil para nós decidirmos e encarar a realidade, e meditarmos um pouco e pensar bem em que nós temos sido desenvolvida a nossa vida secular. Ser mais justo ou mais amoroso? Um fato ocorrido há um século atrás nos Estados Unidos. O que aconteceu? Um homem foi pego em pequenos delitos. Foi levado ao tribunal e ali o prefeito daquela cidade, ele era o juiz daquele fórum ali. Então ele, julgando aquele cara, ele analisou bem, ele viu, olha, não é certo eu soltar esse cara com o prejuízo que ele causou à cidade, o cidadão dessa cidade. Eu vou cobrar $10.000 pela multa, ele vai ter que pagar essa multa, e ele pagando essa multa, a sociedade vai entender que ele pagou pelo seu delito. E de repente ele pensou, mas eu vou cobrar $10.000 dele, ele não tem nem 10 centavos. E ele cobrou $10.000 a multa para aquele cidadão sair da prisão. E depois que ele bateu o martelo, ele enfiou a mão no seu paletó e arrancou $10.000 e deu àquele cidadão. O cidadão pagou a sua fiança e saiu. Interessante, né? Assim ele fez duas coisas. Ajudou um homem e cumpriu a justiça. Você já deve entender qual é o resumo dessa mensagem. Analise a história de Cristo. Isaías, quando diz, olha, o castigo que era para nós, para eles lá, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, eles foram sarados. Eles foram sarados, meus irmãos. Nós já nascemos sarados. Porque geralmente as pessoas querem ler a Bíblia e querer colocar nós não estávamos lá, nós não estávamos debaixo do pecado de Adão, nós não tivemos dívida. Quando nós nascemos, a dívida já tinha sido paga. Nós só nascemos depois que a dívida foi paga. Nossa posição hoje é mais elevada do que eles. Na realidade, nós precisamos entender melhor do que eles. Nós fomos bem mais, como eu vou dizer, nós fomos bem mais bem-aventurados do que eles, porque eles passaram pelaquela transição. Nós já nascemos na nova criação de Deus, ainda que o entendimento possa estar com dificuldade.
Mateus 12:35 diz assim: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Quando Cristo fez essa ilustração, essa parábola, o que é o tesouro? Aonde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. O bom tesouro somos nós. O coração, do coração do homem procede o bem e o mal. Então, aonde está o seu tesouro? É o nosso coração. Como um homem bom vai tirar mau tesouro do seu coração? Não pode. Agora, se o homem for bom, se a bondade de Deus está ali, ele vai tirar coisas boas do seu coração. Este prefeito, a qual eu falei, contei a história, que aconteceu um fato real, que aconteceu lá em Nova York. Este prefeito, irmão, que era juiz, que atendia esses dois cargos, ele era prefeito e era juiz. Ele levou o seu nome no aeroporto da cidade de Nova York, LaGuardia. Conseguiu ser bom e justo ao mesmo tempo. Então essa história ficou marcada, porque esse prefeito, ele conseguiu, o juiz, ele conseguiu ser bom e ser justo ao mesmo tempo. Como ser bom e ser justo ao mesmo tempo? Geralmente, quando a gente é bom e ser justo ao mesmo tempo, alguém vai ficar no prejuízo. E quando você decide ser bom e justo ao mesmo tempo, sempre vai sobrar para você. O prefeito arrancou do bolso dele, ele foi justo que cobrou $10.000, mas também foi bondoso quando ele tirou do seu bolso para soltar aquele cidadão. E a sociedade não pode falar nada, porque o preço foi pago, mas saiu do bolso do prefeito ou do juiz. O que podemos aprender com isso, meus irmãos? É que um homem justo sempre será um homem bom. Um homem justo sempre será um homem bom. Mas um homem bom nem sempre será o quê? Justo. Porque ele, em vez de praticar a justiça, ele vai primeiramente praticar a bondade. Romanos capítulo 5, verso 8, que diz assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, para com eles, naquela situação que ele estava debaixo do pecado de Adão, em que quando éramos ainda pecador, Cristo morreu por nós. Então, Paulo estava narrando ali. Logo, muito mais, sendo agora, eles não levantaram a mão para ser justificado. Cristo morreu por eles quando eles eram ainda pecadores. Agora eles precisavam ser salvos da ira, da justiça que Deus já tinha cobrado em Cristo. Mas se eles permanecessem naquela lei de Moisés e não aceitassem aquele sacrifício, que a dívida foi paga, e ele acreditasse que a dívida foi paga, eles seriam destruídos na destruição de Jerusalém. Então aqueles que entenderam que a dívida foi paga e creu que não tinha mais dívida, ouviu a voz de Cristo. Cristo se tornou amigo deles, agora eles precisariam ser salvos da ira, porque toda a Bíblia dizia que Jerusalém, Deus iria cobrar de Jerusalém. Jesus chorou por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Dias vai vir que você vai ser destruída, você vai ser levado para todas as nações. E isso aconteceu no ano 70. Então, meus irmãos, eu deixo para a nossa meditação. Quando Cristo foi para a cruz, ali a Bíblia diz que Cristo cumpriu a justiça. Deus cumpriu a justiça em Cristo.
Quando Cristo estava na cruz, o povo olhava, balançava a cabeça, e Cristo olhando para eles, a justiça de Deus, Deus sendo justo, cobrando o pecado do povo em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a bondade de Deus estava em Cristo, perdoando o pecado deles. Então, quem devia era o povo, mas Deus precisava ser justo. Alguém precisava morrer no lugar do pecador. O que Cristo fez? Ele mesmo veio, cumprindo a justiça em si. Para com Cristo foi cobrado a justiça de Deus, mas para com o povo, Deus usou de bondade e de misericórdia. Então eu deixo essa meditação para você. Pense bem, o que você tem sido mais na sua casa, no seu trabalho, na rua, quando você toma uma atitude? Você tem sido justo ou você tem sido um homem bom? Porque um homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Um abraço e que Deus possa continuar iluminando as nossas mentes. Até mais.